Não, não era essa. Não? Não. Não era esta. Quer dizer... Certo? Introdução errada. Eu vou ter introdução então. Hey pessoal! Então aqui estamos nós na nossa segunda parte do vídeo sobre a nossa quarentena. A primeira parte falámos aqui um bocadinho mais sobre família e agora vamos ver o que é que vamos falar desta vez. Do ponto de vista de namoro, It sucks. estás noivo e tipo não poderes abraçar ou beijar o teu noivo, É horrível, é horrível. é só tipo... Não aconselho a ninguém. É doloroso. Eu percebo que há muita gente que tem namoros à distância e provavelmente estão a pensar: ah, meninos. Ok, somos uns meninos. Porque nós estávamos habituados a ver-nos todos os dias. E de um momento para o outro isso foi-nos tirado. Foi literalmente tirado, tipo, acabou agora. Estou a lembrar Lixa-te. daquela questão. Tipo, então, se tu o amas, tu podes deixá-lo ir. Malta, não. Se tu o amas, tu queres cada vez que ele esteja mais perto de ti. É exatamente como a relação com Deus. Se tu amas a Deus, tu queres cada vez mais de Deus, cada vez mais saber mais de Deus, cada vez mais estar perto dele, cada vez mais ter momentos com ele. E é a mesma coisa. Os namoros à distância são lixadíssimos. Pá, props para quem consegue fazer. É muito fixe. Parabéns, vocês são uns loucos do caraças. Não vos aconselho a fazer isso mais vezes nenhuma na vossa vida. Que Deus vos abençoe. Bem precisam. Pá, pronto. Eu acredito piamente. Porquê é que a gente diz piamente? Não faço a mínima ideia. É por causa do Papa, que era o Papa Pio. E que era muito devoto a Deus. E então diz-se piamente. Uau! Agora pões-me com uns óculos assim. Nerd Não. alert! Eu já tenho o som depois que é Meanwhile. E volta ao normal. Ok. Também te amo muito. Continua, piamente. Meanwhile. É uma porcaria. Tá bom. Mas nem tudo é mau. Porque no meio deste tempo todo nós tivemos a oportunidade de estar mais perto de Deus, sozinhos. Termos os nossos próprios momentos individuais de adoração, os nossos momentos de leitura da Bíblia, de oração, que nos aproximam mais de Deus, mas também nos aproximam mais um do outro, porque a seguir nós partilhávamos aquilo que Deus falava connosco. Houve um dia que nós estávamos a trabalhar e chamaram-nos a atenção para a possibilidade de o nosso casamento não ser feito. E eu mandei mensagem ao André e eu disse: eu acabei de orar sobre isto, porque eu não recebo essa palavra, eu não aceito isso para a nossa vida, porque nós sabemos aquilo que Deus nos tem dito, nós sabemos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração relativamente a isto, relativamente ao nosso casamento e concretamente em relação à data. Então, nós literalmente orámos ali naquele momento por Skype, porque não dava para ele simplesmente vir ter comigo e bora orar. Mas foi tipo, para tudo e vai orar. E não estávamos propriamente a brincar ou a ver televisão ou a atualizar as séries do Netflix. Estávamos a trabalhar. Chama-se trabalho real. Exato, estávamos a trabalhar e percebemos que naquele momento o mais importante era que nós orássemos e orássemos em conjunto. E por incrível que pareça, a nossa intimidade enquanto casal acabou por aumentar na distância. Porque a intimidade física é brutal. Uau, dar beijinhos, dar abraços, casar e poderes fazer mais do que isso. Mas isso não serve de nada se nós não tivermos intimidade emocional, se nós não tivermos se não tivermos intimidade espiritual. Por isso, o mais importante deste tempo para realmente conseguirmos manter o nosso relacionamento saudável foi partilharmos sempre aquilo que nós estávamos a sentir, aquilo que nós pensávamos, aquilo que nós orávamos. Continuámos a orar todas as noites juntos por telefone, como sempre fizemos. Mas acima de tudo lembrámos-nos que
Todas as coisas acontecem por um motivo, mas mais importante do que isso, Deus tem uma bênção para todas as coisas, independentemente do quão má a situação possa parecer. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo coopera para o nosso bem, nós só temos que estar à procura dessa cooperação, a tentar entender o que é que são essas coisas boas no meio do mal, no meio do caos, no meio do Covid-19. Tenho a certeza que se pensarem um bocadinho, vão encontrar alguma coisa no meio deste tempo todo que tenha sido positiva, tal como nós já enumerámos aqui algumas das coisas que foram positivas para nós. Mas hoje foi o primeiro dia de vamos tentar voltar à normalidade. Acho que isso é todos os dias. Só uma cena que é coisa muito importante. Comuniquem-se. Falem. Nós, no início, mais culpa minha, mas pronto, tu és um bocado igual a mim, por isso é um bocado damos. Mas eu acho que eu posso falar por aquilo que eu senti e que eu experienciei, que é nós somos muito desagarrados e então adaptamos-nos muito facilmente àquilo que é ou a companhia ou a ausência de alguém. E isso é bom e é mau. É sempre muito bom porque não tens problema nenhum em adaptar-te a uma pessoa, qualquer ela que seja, e é mau porque não tens problemas nenhum de adaptar-te à ausência de alguém que te é muito querido e que não ligas por tua vida nenhuma a ele e depois ele sente-se. E com razão, porque uma amizade é construída por relacionamento. Se não falas, não há relacionamento. Não havendo relacionamento, as pessoas ficam tipo magoadas. Nós é que temos um chip que parece que desliga isso tudo e o sentimento para essa pessoa, se ela não está, tipo, pode. Está tipo... Pronto, e então, basicamente, ao início a gente falava-se por mensagem, mas falávamos quando dava. Isso não chega, pessoal. Mensagens não é suficiente. Isto porquê? Porque se vocês estão a ver este vídeo, vocês gostam de ver vídeos, e o Skype é basicamente um vídeo daquilo que é a realidade do momento. Por mais breaks que tenha, por mais que a internet dê falhas, por mais que seja uma porcaria, tu conseguires ver uma pessoa assim e depois passado um bocado está tipo assim e depois fazer assim, não sei o quê, e aos breaks e tipo robô, tipo... não interessa. Conta muito a intenção de nós conseguirmos tentar nos conectar por vídeo, falar um bocadinho, nem que seja tipo 5, 10, 20 minutos, à hora do almoço, à meia da tarde. Pá, não é por 20 minutos que a gente vai perder o resto do dia. Não é por meia hora que seja, tipo, à noite, a seguir ao jantar, que vai impactar no dia inteiro. Come on, o dia tem 24 horas. Tu dormes 8, comes durante 1, 2, são 10 horas. Entretanto, sei lá, podes fazer mais alguma coisa. Entretanto, fazes 2 horas de o que for. Já tens 12 horas. Trabalhas mais ou menos 8 horas, são 16 horas. Então, basicamente, tens pelo menos mais 8 horas para fazer outras cenas. Pá, meia hora, se for mais ainda melhor. Houve uma altura em que nós decidimos, vamos falar por Skype, porque a gente tem que se ver, a gente tem que se falar. E não é só isso. Existe outra cena que é, se não dá para fazer ligação de vídeo instantânea, tanto o WhatsApp como o Telegram, como várias outras plataformas já têm um botão que diz assim, push to talk, né? E um gajo fica tipo, falar, gostas comigo. Estás a arruinar. Isso foi tão pentecostal, amor. Eu sou pentecostal, não posso gozar. Isso. A few moments later. Às vezes ouvir a voz de quem tu amas ajuda-te a reconfortar o teu coração. E isto pode ser a cena mais lamechas de sempre, mas é a cena mais real de sempre. Porque não basta tu leres, ouves e imaginas. Quer dizer, tu lês e imaginas, tu ouves, tu estás a sentir. O que quer que seja. Porque quando tu falas com uma pessoa, tu tens um sentimento impregnado em ti de como é que essa pessoa te faz sentir. E se é a pessoa que tu mais amas na vida, além de Deus, claro, então essa pessoa deverá, no mínimo, fazer-te sentir algo de bom. Não é? E se tu a ouves, então vai-te fazer coisas boas, não é? Vai-te trazer sentimentos bons, vai-te trazer para sítios e memórias e momentos que faz com que tu te sintas melhor, sintas-te mais feliz. E no fim e no fim de tu ouvires, tu ainda te vais sentir mais refrescado e se estiveres a trabalhar vais te sentir mais motivado para trabalhar. Imagina que
Se tu já consegues isto com um áudio, imagina com vídeo. Tipo Skype, mais Zoom. todas essas plataformas, Skype, Zoom, WhatsApp, o Telegram não sei se dá. Deve dar, mas muita gente não experimenta no Telegram. É tipo Skype all the way, por isso, tranquilo. E isso é muito importante para conseguirem passar com um namoro à distância, por exemplo, ou por situações destas em que tem que haver lockdown de toda a gente e nós vemos em situações em que estamos separados uns dos outros. Por isso, força aí, vocês têm que ligar e telefonar aquilo, fazer tipo ei, olá, como é que está tudo bem? Ei, está tudo fixe. Uma cena, se vocês estiverem a trabalhar, ponham tipo o telemóvel apoiado no PC ou no monitor e continuem a trabalhar, mas estão ali com a vossa cara e de repente digam ei, como é que é? Está-se bem? Está tudo tranquilo? Ei, como é que tu estás? Não façam isto durante muito tempo. Não. Porque torna-se só Aborrecido. e desconcertante. Porque basicamente outra pessoa está a querer falar contigo e tu estás tipo ok. Not cool. Experiência própria. Mas o principal, eu acho, deste vídeo e o motivo pelo qual nós o quisemos fazer foi passarmos um pouco do que foi a nossa experiência para vocês aí desse lado. Eu não sei o que é que vocês estão a passar, eu não sei como é que foi todo este vosso tempo de lockdown, eu não sei se ainda estão ou não. Espero que sim, porque ok, já não estamos em lockdown obrigatório, mas uma das normas é mantenha-se em casa. Então mantenham-se em casa o máximo possível. Eu agora vou para casa. Exato. Então agora vais voltar para casa. Mas o importante mesmo é nós... Mas o importante realmente é que nós possamos priorizar aquilo. Isso outra vez. Ok. Porque eu mexi na onda. O mais importante. O mais importante realmente é que nós possamos priorizar aquilo que precisa ser priorizado, que nós possamos priorizar os nossos relacionamentos, mesmo que tenham que ser à distância. Nós possamos tirar tempo para estar com a nossa família, para estar com a pessoa que amamos, como disse o André, o número 2, a pessoa que nós amamos mais a seguir a Deus, a pessoa com quem vamos passar a nossa vida, mas ainda não estamos a passar. Priorizar as pessoas que nós amamos, priorizar as pessoas que se calhar nós nem sequer damos assim tanto valor no dia-a-dia, por vezes como os nossos pais, como irmãos, como avós, tios, que nós estamos habituados a ver com tanta regularidade que acabamos por nos esquecer do quão importantes eles realmente são e o quanto eles nos vão fazer falta se estivermos sem eles. Então, para concluir, há 3 pontos essenciais, que é comunicar. Estou a brincar. Brincar também é bom. Apenas aproveitem as situações. Oh, a sério? 3. Então, existem 3 cenas essenciais. Basicamente é comunicar. Aproveitar o positivo de todas as situações. E conectar-se com Deus, com a família e com toda a gente que seja importante para vocês. Priorizem os relacionamentos. Priorizem o relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas que amam e o relacionamento com vocês próprios. Porque ver séries o dia inteiro não é relacionar-te contigo. Descobre algo novo sobre ti, descobre algo que tu podes melhorar, algo que tu podes aprender. O que é que tu realmente queres, quais é que são os teus sonhos. Eu estava no outro dia a falar com uma amiga e ela estava-me a dizer que durante esta quarentena tem definido planos que se calhar ela nunca pensou em fazer, mas que ela vai querer pô-los em prática. Então aproveita este tempo para fazer uma introspectiva, para pensar em quem é que tu és hoje e quem é que tu queres ser amanhã. E é isso. Deus te abençoe. Tchau. Yeah.